Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Mateus. Nós vamos ler no capítulo de número 14. O versículo 14. 15, 16 e o 17. São Mateus, capítulo 14, e o versículo também 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister, não é bom que vão. Dai-lhes vós de comer. E então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Por favor, tome o seu lugar. Meus amados irmãos, eu agradeço a Deus por esta preciosa e bendita oportunidade de poder estar com os irmãos aqui no nosso seminário, reunião de obreiros do nosso campo de Madureira, nossa igreja mãe. Eu estou há quase 10 anos em Cabo Frio e eu entendo que todos os nossos trabalhos do estado do Rio de Janeiro nada mais são do que filiais e congregações aqui da nossa igreja mãe. Aqui é o nosso quartel-general, aqui é a nossa fonte, não é? E estar aqui é sermos renovados e estarmos sempre aprendendo ao lado do nosso líder, do nosso pastor, bispo, Dr. Abner Ferreira. Muito obrigado ao nosso bispo pela oportunidade, também à nossa bispa, Marvi Ferreira. Eu agradeço a Deus pela vida dos nossos líderes. Eu quero trazer aqui uma rápida revelação de Deus ao seu coração, usando esse texto como base. E aqui fala da primeira multiplicação de pães e peixes. É importante você saber que, antes do Senhor Jesus Cristo ter multiplicado pela primeira vez os pães e os peixes, ele já vinha de alguns dias, onde o seu estado emocional estava muito ruim, porque João Batista havia morrido. Se você pegar para ler o final do capítulo 13 e o início do capítulo 14, você vai ver que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista e ele se entristece, ele se retira da presença da multidão e dos discípulos e ele vai para o monte e fica ali passando um momento do seu luto, um momento da tristeza de ter perdido João Batista, que era o seu primo. Depois o Senhor Jesus desce do monte, continua a sua caminhada de evangelização e vai caminhando durante alguns dias, sendo seguido pela multidão de 5.000 homens, 15, 20 mil pessoas, pouco mais, um pouco menos. Jesus Cristo, em algum momento, para no deserto, sentado sobre um monte,
E um dos discípulos diz a ele: Senhor, este povo lhe segue há dias. É bom que o Senhor os libere para irem para casa. O sol está forte, eles estão com medo, estão com fome, precisam se alimentar e vão ficar pelo caminho, por causa da fome, alguns vão morrer. Jesus olhou para os discípulos e disse: dai-lhes vós de comer. Os discípulos olharam para ele e disseram: mas aonde que nós vamos achar tanto alimento para tão grande multidão? De repente, aproxima-se Filipe, trazendo um garoto com 5 pães e 2 peixes. São João diz que eram 2 peixinhos. E diz: Senhor, temos apenas este menino com 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor Jesus pega aquele pouco alimento, dá graça, apresenta a Deus, e ali há o milagre da multiplicação. Jesus reúne os discípulos e diz: põe a multidão assentados e servem alimento para eles. Queridos, primeiro desafio para um líder que Deus chama: saber diagnosticar a necessidade do povo que Deus lhe deu para tomar conta. Aquela multidão estava ali por causa de Jesus, acreditava na mensagem que Jesus pregava. Aquela multidão estava ali porque acreditava na visão que Jesus tinha como revelação. O Evangelho é uma visão, o Evangelho é uma revelação. Quem crer, São Marcos 16, e for batizado, será salvo. Revelação a quem crê e a quem não crê. Muitos creem, eu acreditei, você acreditou, por isso estamos aqui. Muitos ouvem e não creem, porque o Evangelho é uma revelação. Quem crê e for batizado será salvo. Se você pegar para ver aqui o versículo 14, aqui diz o seguinte: Jesus observa os enfermos, os doentes, e cura os seus. Cura os seus enfermos. Curar os seus enfermos quer dizer o seguinte: Jesus passa a dar atenção, cura e ora aqueles que estavam ali por causa dele, que estavam no deserto porque acreditavam na mensagem dele, estavam assentados debaixo de um sol de 40 graus à sombra, porque acreditavam na mensagem que saía dos lábios dele, estavam ali por causa da visão que ele estava trazendo. Deus te levantou como líder de uma congregação, como líder de um departamento, como líder da sua casa, como líder daquele lugar que você lidera pessoas no seu local de trabalho. E aquelas pessoas que estão ali têm necessidade. E um dos desafios de um líder é saber diagnosticar a necessidade daqueles que estão ali, porque você é líder deles. Que eles também têm necessidade. O que Jesus Cristo estava fazendo ali, naquele deserto, é cuidando, dando atenção a uma multidão que estava ali por causa dele. Muitos pais, infelizmente, quando descobrem que os seus filhos estão usando drogas, esses filhos estão viciados há muito tempo. A verdade é que nós precisamos ter em Deus a capacidade de ver a necessidade daqueles que andam conosco e acreditam na visão de Deus na nossa vida. Tem muitas pessoas que andam do seu lado, não é porque recebeu revelação de Deus, é porque acredita na revelação que Deus deu a você. É você que disse: Deus me falou, Deus me disse, Deus me revelou,
Deus mandou eu ir, Deus mandou eu fazer, Deus mandou eu comprar, Deus mandou eu vender, Deus mandou eu avançar. E essas pessoas estão ali porque vê você um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que Deus chamou. As pessoas veem boca de Deus em você. Quando você põe a mão, é Deus que está botando a mão dele. Quando você fala, é Deus que está falando. Quer ter pessoas fortes do seu lado? Começa a cuidar daqueles que Deus tem colocado para caminhar com você. Pessoas, equipe saudável, é um líder forte. Jesus para tudo. E Jesus começa a dar atenção àqueles que estavam ali porque acreditavam na visão dele. É interessante que Jesus ficou 3 anos e pouco pregando o Evangelho, dizendo que ele era o Filho de Deus. Jesus chorou no Monte das Oliveiras, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que eu te envio. Tenho tentado vos ajuntar como galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não me têm recebido. Jesus chora por rejeição. Jesus chorou numa segunda-feira montado num jumento, porque o povo não estava entendendo o tempo da sua visitação. E Jesus chorou uma semana antes em Betânia, lá na casa de Lázaro, porque Lázaro estava morto. Ou seja, Jesus ficou 3 anos e alguns meses tentando provar que ele era o Verbo vivo, que ele era o Messias. E muitos diziam: você é embusteiro, é filho de Beelzebu, nós não te recebemos. Jesus foi mal recebido em Samaria, Jesus foi expulso de Nazaré, muitas cidades não o receberam. Aí ele olha para uma multidão de 5, 10, 15, 20 mil pessoas que estavam ali, não por obrigação, mas porque acreditavam nele. Estavam ali pagando um preço de sacrifício, porque entendiam que Deus estava na vida dele. Deixa eu falar uma coisa: a bênção de Deus não está na nave do templo, a bênção de Deus é sobre o altar. E é do altar que Deus espalha a bênção para a nave da igreja. Aleluia! A bênção começa por você, a unção começa por você, a glória de Deus vem sobre você. Deus não derrama a bênção sobre a igreja, Deus derrama a bênção sobre o sacerdote que está no altar, e ela é espalhada para a igreja. Aleluia! Abençoe as pessoas que confiam na visão de Deus na sua vida. Cuide. Queridos, uma das coisas mais lindas que eu aprendi com o nosso pastor, o nosso bispo Abner, e Deus tem me dado sempre esta alegria, esta oportunidade de ir com ele em algumas tarefas dessa. Eu vejo no coração do nosso líder uma alegria em fazer isso. Bispo Abner sempre está dentro dos hospitais, visitando as ovelhas, os pastores e as pessoas. Quantas vezes? Vamos para onde, bispo? Vamos para o hospital A, vamos para o hospital B, vamos para o hospital C. Quem é que está lá? É o pastor A. Quem é que está lá? É a missionária Y. E ele vai com amor, ele vai com carinho, e chega lá, ele dedica o tempo àquela pessoa, o tempo à família. Quantas vezes foi falado aqui hoje de manhã na Santa Ceia, por uma missionária, esposa do então pastor Heleno, que foi cuidada por ele, e ele não descansa enquanto não consegue uma internação, não descansa enquanto não consegue pegar um de nós, ou um de vocês, e colocar amparado pelo auxílio médico. É o líder cuidando dos seus liderados. Cuida daqueles que Deus colocou para trabalhar com você naquela congregação. Cuida daqueles que Deus colocou para ser o teu auxiliar. Cuida daqueles que Deus colocou para cuidar daquele departamento com você.
cuida daqueles que Deus colocou do seu lado para carregar aquela arca, porque ali vai manifestar a glória de Deus em algum momento. Aleluia! Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. O apóstolo Paulo caminhou com Barnabé, caminhou com Marcos, caminhou com Lucas, caminhou com Timóteo, mas lá no final da vida, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque todos me abandonaram. Ele sentiu falta de companhia, ele sentiu falta de braço, sentiu falta de mão, ele sentiu falta de apoio, todos me abandonaram. Deus tem colocado pessoas para caminhar com você lá. Segura na mão deles e caminha. Segura na mão deles e caminha. Aqueles que Deus te deu para cuidar, cuida deles, porque vai dar fruto. E Jesus curou os seus. Jesus curou aqueles que acreditavam na revelação de Deus na vida dele, na visão de Deus na vida dele, no poder de Deus na vida dele, acreditavam que ele era a boca de Deus. Ele abençoou toda aquela multidão. No culto desta noite, quando você chegar lá na congregação, o povo vai estar com as mãos prontas para receber o que Deus tem para colocar sobre as suas. Levante as suas mãos, por gentileza, e glorifique a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Verso 16, Jesus Cristo disse: dai-lhes vós de comer. O problema está diagnosticado aqui. Agora a gente precisa resolver o problema. Vocês estão comigo já há tanto tempo trabalhando, aprendendo comigo. Vai lá e resolva o problema agora. O problema existe? Existe. Eles podem voltar com fome? Não podem, porque muitos vão morrer. Vão lá e dê comida para eles. Façam o que aprenderam comigo. Aí eles começaram a olhar um para o outro, numa dificuldade de resolver aquele problema. E Jesus calado. Jesus já tinha orientado, explicado, aconselhado, ensinado, ficou tranquilo. Quase 3 anos ensinando eles. Vai lá e resolve, eu já ensinei. Vocês já estão quase no final do seminário. Só aí vocês conseguem resolver. Jesus quieto. E os discípulos começaram a conversar entre eles. E agora? Onde é que nós vamos arrumar comércio para comprar tanto pão num deserto desse? E dinheiro que ninguém tem? Uma soma tão grande para comprar tanta quantidade de alimento. Não vai dar tempo. Sair do deserto, procurar uma cidade. E Jesus está quieto ali olhando eles. Jesus aqui, ele delega aos seus discípulos para resolver o trabalho. Uma outra grande característica de um líder é que o líder não pode ser centralizador. Você tem que delegar. A unção de Deus é sobre você, a revelação de Deus é para você. Mas Jesus Cristo, ele nunca disse: ide e ganhai almas. Não, ele sempre disse: ide e fazei discípulos. Se no culto desta noite tivermos 30 pessoas na frente do altar das congregações aceitando a Jesus, não são apenas 30 almas, serão daqui para frente 30 discípulos. Ensina elas, aconselha elas, coloca a palavra no coração delas. Esses 30 que virão à frente são diáconos amanhã, presbítero amanhã, evangelistas amanhã, futuros dirigentes de congregação amanhã, missionárias amanhã. Ide fazer discípulo, ensinai-os. Os discípulos estavam ali com dificuldade para resolver aquele problema, mas Jesus delega. Só que delegar não é se afastar. Delegar não é transferir
uma responsabilidade, porque a responsabilidade continua sendo sua. Delegar não é se isentar daquilo que Deus mandou você fazer. Deus mandou você fazer, quer delegar, delega, mas Deus vai cobrar a você o resultado. Mas se você formar discípulos, ensinar os discípulos, vai ter uma escola bíblica aqui, acho que no mês que vem, extraordinária. Irmãos, durante 3 a 4 anos, as escolas bíblicas do campo de Cabo Frio são o livro da escola bíblica de Madureira. Eu sempre peço ao pastor Prates, faça mais 1000 livros, mil e poucos livros para mim lá, porque o que é ensinado aqui é o que é ensinado lá. Então vocês vão ter uma escola bíblica aqui. O líder delega, não tenha medo de delegar. O que Deus deu para você, Deus deu para você. Não tenha medo de dormir numa posição e acordar sem ter a posição. Quem te botou aonde você está é Deus. Quem garante o lugar que você está é Deus. É Deus que te deu a unção que você tem. É Deus que chamou você do ventre da tua mãe. É Deus que chama você pelo nome. É Deus que mostrou o seu trabalho e o resultado do seu trabalho, a nossa liderança, e eles confiaram a você o local e a posição que você tem hoje. Faz o que Deus mandou você fazer e aquilo que a liderança confiou que você faria, Deus garante o lugar que Ele te colocou. Aleluia! Ministério que se tem mais liberdade para se trabalhar no Brasil e no mundo e se crescer é no Ministério de Madureira. Não existe um ministério e uma convenção que se tem tanta liberdade para se crescer, para desenvolver o seu ministério, do que o Ministério de Madureira. Ministério de Madureira, o segredo é produzir e ser fiel, o resto é com Jesus. Diga para quem está do seu lado, o segredo é produzir e ser fiel, o resto é com Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Delega, é Salmo 91 todo dia na sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. O Senhor te sustenta, o Senhor te segura, o Senhor é Deus. Deus te levanta por força e te sustenta por poder. Eu tenho força para levantar esta Bíblia, mas eu não tenho poder para sustentar ela. A minha força me dá condição de segurá-la desta forma, por um período de tempo. Mas por mais forte que eu seja, e por mais leve que ela seja, vai ter um momento que a minha mão vai cansar, o braço vai cansar, a Bíblia vai pesar. Eu não tenho poder para sustentar, eu só tenho força para levantar. Porque força é energia que levanta. Poder é energia que sustenta. Você está entendendo por que você está sustentado até hoje? Porque Deus te levantou com força e te sustentou com poder. Aleluia! Levante as mãos e glorifique a Deus bem alto. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Aleluia! Dai-lhes voz de comer. Agora tem momento que a gente delega e eles não conseguem resolver. E quando não consegue resolver, você aparece para resolver. Porque a unção de Deus para resolver certas situações, Deus deu para você. Queridos, lembra de Sunamita diante de Geazi? Que Geazi foi lá orar para o filho ressuscitar? E foi cheio de imponência, de autoridade, servo do profeta, do homem de Deus, e chegou lá
dizendo eu resolvo, e passa bordão para um lado e para o outro e não resolve nada? Tem problema que só quem resolve é você. No momento que você delega e você vê que não está sendo resolvido, não espera muito tempo não, porque problema que não se resolve, ele cresce. Quanto mais tempo se demora, mais difícil fica para resolver. Vai lá e resolve você. Jesus ficou quietinho no canto dele, vendo os discípulos tentando resolver. Não conseguiram resolver. Aí vem o Filipe, com uma justificativa, uma conversinha, como quem diz, a gente correu para cá, olhou para lá, mas apareceu só esse menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olhou e disse, vocês não vão resolver esse problema. Passa para cá que é comigo. Passa para cá que eu resolvo. Passa para cá que eu assumo essa responsabilidade. Aleluia, tem semente que Deus só faz brotar se você for lá plantar. Tem vidas que Deus só converte se você for lá visitar. Tem milagres que Deus só executa naquela região se você tomar para você a responsabilidade de fazer a glória de Deus chegar ali. Aleluia! Aleluia! Uma funda na mão de Davi matou um gigante. Na mão do Samuel não serve para nada. Um pedaço de pau na mão do Moisés abriu o mar vermelho. Pedaço de pau na minha mão vai servir para nada. Tem unção que é específica. No momento que você assumiu aquela responsabilidade diante de Deus e da sua liderança, Deus te capacitou para aquilo ali. Só que Deus capacitou você, não capacitou ninguém mais. É você que tem que resolver. É você que tem que fazer. É você que tem que pegar o cesto com 5 pães e 2 peixinhos e levantar para o céu, porque é só através da tua oração que Deus vai fazer o alimento multiplicar. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes a gente fica reclamando daqueles que a gente pediu para fazer, e eles não fizeram e nem conseguiram resolver, e a gente fica aborrecido, mas nada mais é do que o Espírito Santo falando, meu servo, isso aí não é para outro resolver, isso aí é para você. Eu ungi você, chamei você, coloquei você ali, eu dei a você essa responsabilidade. Isso aí é coisa grande, não é coisa pequena. Coisas pequenas você delega, coisa grande é para você. Vai na frente da batalha, vai na frente do exército, porque eu darei vitória. Por gentileza, levante suas mãos e glorifique a Deus. Deixa eu lhe pedir que suas mãos permaneçam levantadas. Feche os olhos, glorifique a Jesus. Glorifique a Deus, adore a Deus. Uma equipe motivada depende de um líder motivado. Uma equipe motivada depende de um líder motivado. Não queira motivação daqueles que estão do seu lado se você não estiver motivado. Não queira que se manifeste a fé daqueles que estão trabalhando com você, se a sua fé não está sendo manifestada. Aqueles que Deus colocou do seu lado para trabalhar com você, serão reflexo daquilo que você prega, daquilo que você vive e das atitudes que você tem. Você vai chegar no seu trabalho hoje, na congregação, no departamento, na sua casa, refletindo a glória de Deus por causa desse seminário que acontece aqui todos os meses, e as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida, e você vai ver os resultados de Deus acontecendo ali. Quando Neemias começou a reconstrução do muro, a equipe era pequena. Neemias estava ali com a carta do rei Artaxerxes. Jerusalém estava em miséria. Se você ler Neemias capítulo 1, o povo estava em miséria, pobreza e fome.
E Neemias, ele foi para Jerusalém motivado, iniciou a reconstrução motivado. Ele não tinha uma grande equipe, só que a motivação de Neemias começou a motivar pessoas. A visão de Deus na vida de Neemias começou a trazer pessoas que acreditaram naquela visão e disseram: eu vou contigo nisso aí. O Neemias, que saiu lá da Pérsia como um copeiro, dias depois, lá em Jerusalém, passou a ser governador. Deus o promoveu ali. Foi uma ferramenta para o avivamento em Jerusalém, porque a motivação de Neemias começou a motivar as pessoas que estavam ali. Se você ler Lucas capítulo 5, você vai ver um Pedro desmotivado. Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Desmotivado. Jesus Cristo diz: entra no barco, vá para o fundo do mar, joga a rede. Jesus não explicou, Jesus ordenou. Jesus não explica, Jesus manda. Se tem fé, crê. Se tem fé, acredita. Se tem fé, segue. Deus não está aqui para ficar dando explicação. Deus está aqui para mostrar a direção. A direção é essa, vai nela. A direção é essa, segue nela. Eu vou te dar vitória lá na frente. Daqui para frente o que vai acontecer, eu serei contigo por onde quer que você fores. Ele pega um Pedro desmotivado, mas no momento em que ele diz: lança a rede do lado direito, ali o apóstolo Pedro creu naquela palavra e ele se motivou. Ele se alegrou e passou a acreditar no milagre. Ei, eu encerro aqui, queridos. Quer uma equipe forte do seu lado? Quer uma equipe motivada do seu lado? Motive eles. Você vai ter do seu lado pessoas para trabalhar que serão um reflexo daquilo que você é. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus, eu estou orando para o Senhor me dar uma equipe motivada, um ministério motivado. Não, se motive, seja cheio do Espírito Santo, vai para a oração, vai para o jejum, fala, ora, busca o povo, e você vai ver pessoas caminhando do seu lado, dizendo: pastor, eu estou contigo, pastor, eu vou caminhar contigo, pastor, eu estou contigo nessa, pastor, Deus vai abrir a porta, e Deus vai dar vitória para a gente. Aonde estão os motivados? Levante as mãos, feche os seus olhos e glorifique a Deus bem alto. Adore a Jesus, adore a Deus. Se você está com dificuldade de resolver alguma coisa, Deus está dizendo: levante e resolve, porque eu vou te dar graça para isso. Levante e resolve, porque eu vou te dar estratégia para isso. Para outro eu não dou não, mas para você eu dou. Porque eu coloquei você ali para fazer aquele trabalho crescer, para fazer aquele trabalho prosperar, e os seus relatórios serem os melhores relatórios desse campo de trabalho, e o seu líder ficar alegre para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade.